bem-vindos ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréa Oliveira e hoje venho apresentar para vocês o segundo livro da trilogia Wilds, A Família Mais Perigosa de Chicago, da autora Arta Saravati. Então, bora lá! Cheguem, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Lembrando que esse vídeo é dedicado para a nossa aventureira, Monique Brandão. Ela que solicitou que eu estivesse lendo algum livro dessa autora e trazendo aqui para vocês. Recapitulando rapidinho, o primeiro dessa série, então, foi o nosso último recurso, que vem contar a história da Violet e do Max. O Max, que é o assassino dos 3 irmãos. O Max, que é aquele que falhou pela primeira vez a sua missão, que ao invés de eliminar a nossa Violet, ele acaba, então, protegendo ela. Ela escondeu o segredo dele de que ela faz parte de uma família que é desafeto dele, e assim os dois finalizam o primeiro livro separados. Agora, nesse segundo, que é Megalomania, que essa história, na verdade, tem só 255 páginas, também é uma história bem curtinha. Como eu falei para vocês nesse segundo, então a gente vai ver o desfecho da relação do Max com a nossa Violet, tá? Então, ele vai conseguir encontrar ela, aí ele vai descobrir o segredo dela, ele vai ficar, assim, chateado por ela não ter contado, mas, cara, não teria por que ela te contar, né? Porque ela fez o que ela achou que era melhor. Então, não tem por que ficar chateado. Então, vai ter o desfecho dos dois aqui. Essa história vai contar sobre o romance da Camille e do nosso Michael. Bem, ao contrário do nosso Max, que é um sombra, que é aquele que não gosta de aparecer, que é aquele que vive mesmo mais recluso, o nosso Michael já é o contrário, gente. O nosso Michael já podemos dizer que é o playboy, que é aquele que se acha o tal. Ele é responsável pelas boates, ele é responsável ali pelo tráfico, ele é responsável por lidar com os outros chefes, né? Então, esse é o papel dele. Então, é ele que negocia, é ele que faz reuniões, é ele que cuida de toda essa parte. Então, ele vive sob os holofotes. A boate a qual ele é dono tem ali uma parte que tem sobre fetiches. Então, ele é um homem bem assim, que gosta de viver bem, se é que vocês estão me entendendo. Porém, ele vai conversar com o futuro dom da Itália, que está na cidade de Chicago. Então, chegando lá, ele se depara com uma mulher muito linda, uma mulher muito atraente, que acaba fazendo uma proposta para ele. Sim, porque ela está querendo fugir desse casamento que foi arranjado. Porque, no fundo, a Camille, ela não quer ser uma esposa troféu. Porque os italianos, eles têm muito isso. Então, a sua futura mulher, né, a sua prometida, ela é prometida desde criança, ela é aquela que tem que se manter casta até o casamento, ele pode tudo, ela não pode nada, ela tem que ser aquela esposa linda, maravilhosa, perfeita, e ela não quer isso. Por mais que a gente vai descobrir que a nossa Camille, de inocente não tem nada, ela é uma mulher manipuladora, ela manipula, então, o Rigori, que é o futuro dom ali da máfia italiana, ela manipula ele, assim, maravilhosamente bem, tá? Então, por isso que eles estão juntos há tanto tempo, e ela tá conseguindo enrolar ele por conta desse casamento. Então, ela pede essa ajuda para o nosso Mike, né? E ele acaba aceitando, gente, porque nada melhor do que ter uma mulher maravilhosa, né, no poder dele, porque ele já pensa nas coisas que pode fazer com ela, com aquele corpo. E, ao mesmo tempo, ele provoca também a máfia rival, porque é disso que ele gosta de barulho, de confusão. Então, ele vai, sim, dar um jeito de poder tirar ela do poder do Rigori. E pasmem, gente, quando ele traz ela para junto de si, porque ela tem um segredo, que o segredo é onde a Violet está, e ela começa a enrolar, ele começa a acreditar assim, não, ela está me enrolando, mas é porque eu estou deixando. Ele não percebe que ela está manipulando ele muito bem, porque no fundo o que ela quer uma tal de liberdade, a qual ela nunca teve. Então ela queria sair daquele casamento, a qual ela está prometida há tanto tempo, e ao mesmo tempo ela queria seguir a vida dela sem precisar dessa ação para ninguém. Só que o nosso Mike, ele acaba
querendo ela para ele. Ele acaba querendo jogar o jogo dela. Então, no mesmo ponto que ela tá ali seduzindo ele para poder conseguir a liberdade dela sem precisar contar o segredo que ela tem, ele também tá jogando. Só que ela joga melhor, porque ela vai manipulando ele de um jeito que depois que os irmãos deles começam a jogar na cara dele que ele está sendo manipulado, é que ele acorda para a vida. Porque ele achou que ele estava permitindo. Não. Porque ele já estava fazendo coisa que ele jamais permitiria que nenhuma mulher fizesse com ele. E aí você vai descobrir que a relação deles é muito disso. Os dois é muito orgulhoso. Os dois, eles querem estar no poder. Os dois gostam de manipular. Então, os dois começam a se usar. E ele, assim, ele atiça muito o lado italiano. Ele expõe ela, ele... Nossa, gente, ele faz umas coisas que pra mim, assim, eu achei um pouco desnecessário. Ela concordou em fazer. Por mais que ela dizia não, ela concordou em fazer. Então, ele vai acabar assumindo o papel que era do Dom. Porque a partir do momento que ele leva ela pra cama, ela fica, assim, fora dos limites ali da Itália. Ela não serve mais. Ela está suja, ela está marcada. Então, mesmo ela sabendo disso, ela resolve se aventurar, porque ela acredita que ela cedendo, ela vai ter a liberdade dela. Só que esse jogo começa a ficar perigoso a partir do momento que ela começa a ter sentimentos por ele. Porque eles são tão iguais, ele manipula ela também de uma forma tão intensa que ela começa a se apegar a ele, ela começa a se apaixonar por ele. E a hora que ela tem ali um momento que ela pode conseguir a tal liberdade dela, ela começa a repensar se realmente é isso que ela quer. Se realmente ela quer ficar sem o Mike. Lembrando que vai ter uma situação a qual ele vai aprontar, óbvio, né? Aprontou. E isso faz com que ela fique enfurecida e ela acabe voltando então para a Itália. Fazendo com que o Mike fique puto da vida. Fazendo com que ele enlouqueça. E ele, gente, aí ele começa a jogar pesado. Só que a culpa não foi do Rigori. Não, foi dele que foi um cretino com a Camille. E a Camille não leva desaforo para casa. E mesmo ela estando lá, ele está fazendo de tudo para ter ela de volta. Então, gente, ele tá insuportável. Ele tá colocando Chicago abaixo, porque ele quer vingança, ele quer aprontar tudo e todos. E mais uma vez, os três irmãos, eles vão discutir. Porque agora é a vez do Max querer que ele resolva as pendências com a Camille, né? Porque antes da Camille ir pra lá, então ele fala que é para ele devolver a Camille. E também o Matt também fala que ele tem que devolver a Camille, que ele foi errado o que ele fez. Além de roubar a mulher do futuro Dom, ele ainda ficou esfregando na cara do futuro Dom que a menina pertencia a ele. Que ele já tinha feito de tudo com a menina. Então, mais uma vez os irmãos vão brigar, mais uma vez eles vão ficar um pouco mais afastados por conta disso, porque daí ele vai lembrar, né, quando eu falei para você fazer a mesma coisa com a sua, que é a Violet, você não quis saber. Então agora você quer que eu entregue a minha? Não, não vou entregar. E depois que ela volta para a mão do Rigori, então ele começa a fazer planos para trazer elas de volta. Só que por incrível que pareça, o Rigori ele tem outras ideias. Aí você vai descobrir um pouco mais sobre a vida dela ali, sobre o porquê que ela estava prometida, vai saber por que o resto da família não aceita ela. Então, é um jogo ali, gente do céu, que daí você vê realmente como a Camille é manipuladora. Vai terminar da seguinte forma, gente. Vai terminar no qual eu falei para vocês que ali o nosso Max, ele vai encontrar a Violet. Eu senti falta demais da história deles. Falei para vocês desde o primeiro livro, sei lá, eu queria mais. Eu queria que eles conversassem arduamente sobre o que aconteceu, por ela ter mentido, por que ela foi embora da maneira que ela foi, porque eles tinham combinado uma coisa, ela fez outra. Esse período que eles ficaram longe, como que foi. O resgate dela foi muito interessante, né? Então eu senti falta disso. Eu queria mais interação entre os dois. Eu senti muita falta disso. Sei lá, eu gostei do casal, eu queria mais. Já a Camille com o Michael, então eles vão ter mais interação. Porém, o final deles eu queria mais, eu queria prolongar, na verdade, sabe? Eu queria prolongar, eu queria um pouco mais de drama, eu queria um pouco mais de envolvimento, porque eu sou dessas, eu gosto de tudo muito intenso. E pra mim não foi tão intenso assim, tá? Então eu senti falta disso. Mas eles têm ali o final deles, de uma forma que daí você vai ver o dilema dos dois,
porque eles, mesmo ela voltando, eles não estão juntos, então fica aquele dilema que ele quer ir atrás dela, ela quer ir atrás dele, mas os dois ficam assim, eu não vou ceder primeiro, o outro também não vou ceder primeiro. Então eles ficam nesse jogo, eles ficam nesse cabo de guerra, até que os dois decidem ceder. Mas no momento que os dois decidem ceder, aí fica até divertido a maneira que eles acabam se encontrando e resolvendo as pendências deles. Então, assim, eu convido vocês a estarem lendo o primeiro, que é o último recurso. Então, vocês depois leiam o Megalomania. E aí, no terceiro, vocês vão ver um pouco mais desse casal e vocês veem como eles são muito idênticos, gente. A Camille e o nosso Michael, ou o nosso Mike, gente do céu, eles são muito idênticos. Eles agem da mesma forma, pensam da mesma forma. É incrível. Por isso que eu acho que eles se deram tão bem. Diz que os opostos se atraem, mas nesse caso aqui, meu filho, os dois sendo iguais se deram super certo. Então eu vou deixar vocês com o segundo e falando que logo logo eu trago para vocês o terceiro e o último, que é decisivo dessa trilogia toda. Muito obrigada pela sua companhia. Fiquem com Deus e até a próxima.